Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Francisco, desejando eu antecipar a sexta-feira, já. A igreja no mundo inteiro se reúne hoje para dar início ao chamado Tríduo Pascal. Ouvimos muitas coisas pela internet e também na boca miúda das pessoas que não conhecem a sã doutrina católica. Ao ouvirem acerca da quaresma, tempo de penitência e de caridade, replicam que todos os dias são dias de penitência e caridade e oração, como se nós católicos só fizéssemos caridade, penitência e oração na quaresma. Não. Bem nós sabemos que, conhecendo a sã doutrina, nós fazemos todos os dias, sobretudo todas as sextas-feiras, penitência, todos os dias amamos o próximo, porque é necessário, ele nos mandou, e todos os dias nós fazemos nossas orações, sobretudo aquilo que o divina, leitura orante da palavra. Ouvimos também dizer, criticando-nos como que masoquista, nos chamando de masoquistas, que a Semana Santa para nós é reviver as dores de Cristo numa ideia fatalista, diminuta, como se nós estivéssemos aqui repetindo um gestual fúnebre, doentio, ou como sadistas, e queremos futucar, como alguns dizem, as feridas de Cristo. Outros chamam de trash, muito trash a Semana Santa. Mergulhados, portanto, na verdade, mergulhados, portanto, na sã doutrina, nós sabemos que hoje, terminando ainda, quando iniciamos a Santa Missa da Ceia do Senhor, terminando a quaresma, iniciamos agora o Tríduo Pascal. É a maior celebração do ano. Começamos a Santa Missa hoje, sairemos para casa em silêncio, voltaremos amanhã às 15 horas, retomando a celebração com a Paixão do Senhor. E concluída a celebração, continuaremos ainda em silêncio, quando no Sábado Santo nos reuniremos para dar glórias ao Senhor, porque vivo Ele está. A marca, portanto, fundamental da vida católica cristã não é a morte, não é o masoquismo, não é o sadismo, não, é a ressurreição. Fique bem claro, ainda que precise dizer isso a todos, somos movidos, existimos por conta do Cristo ressuscitado. É Ele o nosso Senhor. Sempre nas partilhas que nós dois fazemos, o Padre Francisco recorda como desejaria um dia estar em uma paróquia em que nós só celebrássemos tão somente o ciclo pascal. Não houvesse então tantas devoções ou devocionismos. E a bem da verdade, se nós todos pudéssemos então expulsar a ideia errada do masoquismo, do sadismo, e querendo nós reafirmarmos o que é óbvio, a vida da ressurreição, todos nós saberíamos que a vida do católico, a vida cristã, começa no Cristo ressuscitado. O movimento todo da igreja é o Cristo vivo e ressuscitado. Eu, o Padre Francisco e todos os sacerdotes no mundo, inclusive os papas, os bispos, nós não nos consagramos. Hoje pela manhã estivemos na catedral renovando aquilo que nós dissemos no dia da nossa ordenação. Quero, com a graça de Deus. Nós damos sim, não ao vazio. Nós não damos sim à bela arte construída e às culturas construídas pela igreja. Nós fomos chamados por Cristo, é com Cristo e em Cristo que a nossa vida é dada.
queremos nós, portanto, que todos os fiéis católicos aprendam que a nossa vida é em Cristo. Ainda que nós sejamos enxertados, animados, corroborados, ou possamos no nosso dia a dia recorrer ao Santo Rosário, recorrer às nossas devoções particulares, aquelas jaculatórias que nós repetimos sempre, para que no dia nos lembremos, sempre estejamos ativados na vida em Cristo. Nós todos devemos entender que a vida cristã está montada, firmada na vida dos sacramentos. É loucura ser católico, rezar o Santo Rosário e não procurar o sacramento da penitência. Qual doente sustentará a sua enfermidade sem recorrer à medicina? Morte. Como sou eu, católico, ainda que marcado pela fome do pecado, caindo sempre, não recorro ao sacramento da penitência? Ainda que seja um homem, e ainda bem que é um homem, não é uma parede, não é uma bananeira. Como eu posso ser católico e não procurar constantemente, se possível fosse diariamente, a Santíssima Eucaristia, que nos é dada na Santa Missa? Como eu posso então crer e viver nesta vida de fé sem antes firmar em mim mesmo, radicar em mim mesmo e, portanto, no que nós chamamos de uma metanoia, mudar a mente e mudar o comportamento, firmar em mim que a minha vida é em Cristo? Padre, é repetitivo dizer isso, por incrível que pareça, meu querido. Às vezes, indicando a alguns que tal objeto está na porta esquerda, do lado esquerdo, em cima na prateleira, abra a porta e você vai lá, vê lá o objeto. A pessoa vai para o lado direito, na porta direita, na prateleira de baixo e diz: não achei, padre. Aprendemos que o óbvio não se diz. É verdade, é uma filosofia. O princípio da filosofia é: o ser tem horror ao vazio. A vida cristã, portanto, deve ser sempre em Cristo. E isso nós morreremos ao dizer. E todo missionário deve repetir no mundo ocidental, dito cristão, do século 21, em um país chamado Brasil, em uma cidade chamada Laranjeiras, e como tantas outras cidades que aqui estão reunidas nesta celebração em Laranjeiras, é necessário repetir diversas vezes e incansavelmente, a tempo e a contratempo: Jesus Cristo é o Senhor e vivo está para todos nós. Iniciando, portanto, o Tríduo Pascal, não vamos retomar, não vamos tocar nas feridas de nosso Senhor. Mas também reafirmamos: não queremos que você chore ou verta as suas lágrimas com pena, como ontem belíssimamente fizemos a nossa procissão do encontro. Sempre reclamo e sempre gostaria de colocar todo laranjeirense de castigo. Vocês têm como estrutura imagética, estrutura arquitetônica, o que muitas igrejas e paróquias não têm. Como foi difícil para mim chegar em uma paróquia e encontrar as imagens amarradas com ataduras. Como foi difícil chegar em igrejas em que quase não tinha nenhum cálice para usar para a missa. Como é difícil você chegar numa igreja e mal ver o sacrário, enquanto vocês, de Laranjeiras, a riqueza da Semana Santa. Portanto,
ainda que tenhamos essa beleza, vocês nunca caiam no esquecimento ou no costume do fazer. Então não são as suas lágrimas que Cristo quer. Nesta semana, onde o Senhor, Verbo encarnado, nos chama a estar com Ele. Escutem, olhem, escutem o que as leituras desta semana. E Judas traiu, e o diabo entrou no coração de Judas. Venham rezar comigo. Uma vez, ele chama, 2 vezes, ele chama, 3 vezes, ele chama, basta, a hora chegou. Cristo, ainda como explicou o Padre Francisco na homilia, molhando o pão no molho, ele ainda entrega à pessoa que ele ama, Judas. Há um tardio sentimento, há uma lentidão, chamamos de letargia. Uma lenta ação de conversão dentro de nós, como se amanhã contasse mais uma vez que Cristo molhará o pão no molho para dizer: converta-se. O que faremos, portanto, de hoje até amanhã? Vamos celebrar nossa Páscoa. E para que nós celebremos a nossa Páscoa, você e eu, todos os dias dos nossos dias, somos chamados a ficar com Ele. Preste atenção. O seu lugar na existência não é numa usina, não é numa escola, não é numa fábrica de cimento, não é dirigindo, não é cozinhando. Tudo isso faz parte da nossa temporalidade, do nosso dia a dia. Sim, temos que estar nesses lugares, mas o seu coração não deve estar ligado senão ao Senhor. Lembro-me, e me perdoe porque sempre quando eu faço minha homilia, não posso deixar de esquecer, sobretudo nesta Semana Santa, do que aconteceu lá comigo aos 15 anos. Não andava na igreja, não queria saber da igreja. Para que igreja? Estou muito bem. Mas foi bem no período da Quaresma que eu fiz minha experiência com Cristo, que Ele veio ao meu encontro. Como sempre, Ele vem ao nosso encontro, como sempre, diga isso, como sempre, diga isso, como sempre Ele vem ao nosso encontro, diga isso, como sempre Ele vem ao nosso, como sempre Ele vem. E naquela Semana Santa, como me atingiu o silêncio, a narrativa da paixão, o movimento daquelas imagens, o sino que para de tocar, aquela matraca estridente, monótona. Aquilo me fez entender que de hoje até o sábado eu tenho que ficar com Ele. E todos os dias eu tenho que ficar com Ele. Hoje, Cristo dá para nós o princípio da nossa vida. Ele mesmo, Ele se dá na Eucaristia. Hoje, Ele mais uma vez perpetua-se em cada padre que na missa pede ao Espírito Santo que transforme aquelas espécies de pão em vinho, em corpo e sangue. Qual é o socorro imediato que cada católico tem? Jesus, na Eucaristia. Qual é o socorro imediato que cada homem e mulher católico tem? Um sacerdote. Uma pessoa me parou na sacristia, me abraçou, e eu acostumado então a abraçar, ela reteve nas mãos dela
as minhas duas mãos e me disse uma coisa inesperada para o dia de hoje. Obrigado, porque o Senhor me dá Cristo. Já outra, eu também doido para abraçar, colocou o peito dela sobre o meu e disse: não fale nada, se o Senhor falar, eu vou chorar. Cristo presente, vivo e real na Eucaristia. Hoje celebramos a instituição da Eucaristia. Cristo presente em cada padre que nosso Senhor chamou. Padre Francisco e eu não somos padre porque queremos achar uma profissão. Pergunte-nos depois, cada um de nós tínhamos outra profissão. Sim, tínhamos outros projetos. Sim, mas naquele dia que ele chegou na vida dele e chegou na minha vida, ele fez uma proposta. Que nós fôssemos todo dele. E cada sacerdote na face da terra se torna para o ser humano um socorro imediato de Jesus Cristo. Nesta terra, é muito bom saber que por onde passamos, estende a mão e diz: sua bênção, Padre. Como é bom ver taxistas que param o carro, quase que num freio enlouquecido, desce do carro e diz: Padre, eu posso abraçar o senhor? Mas, sobretudo, rezem por estes padres, porque nós dois nunca seremos a resposta necessária para vocês. Porque o que nós podemos dar, Ele nos deu, o próprio Cristo. Que você e eu nos unamos a Ele, e até o sábado santo, ainda que vertamos lágrimas e sejamos atingidos por uma surpresa sempre de nosso Senhor, queira hoje e sempre estar unido a Cristo. Esteja sempre unido a Cristo. E todas as vezes recorram a este sacrário para com ele ficar. É feliz o jovem, é feliz o ancião, o adulto, o casal, é feliz a criança, é feliz a família que vem aqui e se esconde neste lugar. Que o tríduo pascal que começamos agora lhe ajude a estar com Ele. E não faça como Pedro, que empolgado, cheio de promessas, fugiu. E talvez o seu nome não deveria ser